bom? Vamos lá. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, diz assim, no versículo 1 em diante, diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais, sentimento, ó, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Tá falando de sentimentos. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é do outro. Ou seja, não se preocupe apenas com a sua própria vida. Não se preocupe apenas com o teu ego, com o teu eu, mas também atente para o outro. Se preocupe com o outro. Se coloque no lugar do outro. Tenha empatia pelo outro. Não atentando apenas para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. Aí no versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento? O sentimento aqui, ele é traduzido por atitude, porque dentro do contexto, Paulo está tratando disso. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, ou seja, se você vive essa comunhão, esta ambiência no Espírito, se há algum entranháveis afetos de compaixão e de misericórdia, complete a minha alegria e vocês devem ter o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, sentindo o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aí ele diz no 3: quando vocês forem fazer alguma coisa, não faça por contenda. Ah, porque me obrigaram a fazer. Ah, porque eu fui, sabe, digamos assim, comprado, persuadido para fazer. Não. Seja por palavra, seja por atitude, faça não por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando uns aos outros superiores a si mesmo, e como diz o versículo 5, de sorte que haja em vocês, em vós, o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então, meus amados, esse sentimento, né, que traduz como atitude que houve em Cristo, e no versículo 6 em diante, Paulo vai dizer que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, aniquilar ali é esvaziar-se de si mesmo, é diminuir-se a si mesmo, sabe? É se colocar em uma posição de servo e não para ser servido, mas para servir. Como mesmo disse, melhor coisa é dar do que receber. E Paulo menciona essa fala de Jesus lá no livro de Atos dos Apóstolos, recomendando aos irmãos que melhor coisa é dar do que receber. E essa mensagem é uma forma também de louvor e glória ao Eterno por um trabalho que hoje nós desenvolvemos na comunidade, onde os irmãos deram as mãos, literalmente falando, e outros irmãos apoiadores desse trabalho nosso, que investiram também seu tempo, fizeram suas doações de roupas, de alimentos, e hoje nós tivemos o prazer de distribuir
gratuitamente numa comunidade aqui em Lauro de Freitas, roupas, calçados e alimentação. Estamos fazendo pouco, é um pouquinho mais com qualidade, é um pouquinho mais com amor, é um pouquinho mais com dedicação. O que nós estamos fazendo não é para atrair as bênçãos de Deus, é porque nós já somos abençoados e nós queremos compartilhar dessas bênçãos que o Eterno tem proporcionado em nossas vidas para outras vidas. E você vê a alegria das pessoas, os irmãos que estão aqui no comentário, alguns estiveram conosco hoje, e a gente vê a alegria das pessoas carentes, as pessoas necessitadas, sabe? Ao receber uma cesta básica, ao receber uma peça de roupa, criança pegando calçado, sabe? E minha filhinha chegou para mim, meu pai, já pegaram a minha bota que eu coloquei para doar. E a gente vê a felicidade. Então é isso, abençoados, que nós desenvolvemos algum tempo durante todo final de ano, né? Todo final de ano, a gente tem desenvolvido isso devagarzinho, mas na medida do possível a gente vai alcançar novos patamares. Então eu quero agradecer os parceiros, tá? Os irmãos que colam conosco, os irmãos que se reúnem aqui na MGV. Não vou nem dar nome porque na verdade é uma família, são todos, né? Todos os que se reúnem na MGV, embora não estejam todos sempre juntos presencialmente, mas estão todos no mesmo sentimento, no mesmo espírito, e algumas pessoas que não puderam estar conosco, mas enviaram uma cooperação, ô irmão Elcio, para ajudar aí em alguma coisa aí da distribuição que vocês vão fazer. E foi com esse incentivo, com esse apoio, que a gente conseguiu comprar aí algumas cestas básicas e compartilhar. E outros irmãos, né, que estavam ali conosco, viu que de fato há uma necessidade autêntica, porque nosso objetivo é ir justamente para esses bairros onde as pessoas têm necessidade, são carentes, né, e precisam realmente de um apoio. E como nós falávamos lá, o irmão Antônio Cunha bem colocou, a gente não estava ali pregando religiosidade, persuadindo as pessoas a, né, porque existe comunidades que fazem esse tipo de trabalho, igrejas que fazem esse tipo de trabalho, mas é aquela coisa, persuadindo as pessoas a aceitarem Jesus, ir lá para suas respectivas igrejas. Nosso objetivo não, é doar, compartilhar dentro do possível e, né, falar da graça do Pai fora das quatro paredes e não impor nada, não impor regra a ninguém, mas sim manifestar a graça e o amor de Cristo, independentemente se alguém vai, digamos assim, seguir o Evangelho. Aí não compete a mim, não compete a você, só compete o Espírito, porque é o Espírito que nos conduz em toda a verdade. Então, abençoados, a gente vê a alegria do povo, até porque é uma coisa meio estranha, né? Eu acho particularmente, quando uma igreja que se denomina Igreja de Cristo, evangélica, etc., inventa o tal do bazar, vender roupas usadas. E o pior, vendem roupas usadas, mas roupas de péssimas qualidades. De péssima qualidade. Sabe, abençoados? Então, além de vender, são coisas que, misericórdia, e faz até vergonha, né? Ainda diz assim, é para ajudar a obra de Jesus. Que Jesus é esse? Não, aqui é para a obra de Deus. Que Deus é esse? Né? Para vender roupa usada, roupa velha, para dizer que é para ajudar a obra de Deus? Que Deus é esse que está precisando de esmola? Não, o nosso Deus é rico de sua graça e hoje nós podemos contemplar pessoas que deram roupas. A gente estava recebendo roupa até de etiqueta. Né? A gente recebeu kits de roupa de irmãos, doações de etiqueta, roupa de loja, tá? Roupa de qualidade. Então, abençoados, gratidão aí pelo apoio de sempre, pela mão de obra de vocês que nós fazemos aqui em família, tá bom? Então, esse sentimento, né? E eu usei aqui a fala de Paulo se referindo a Jesus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O sentimento de se doar, de se entregar, sem medir esforços. E hoje foi, digamos assim, basicamente o que aconteceu. A gente saiu, né, de casa, todo mundo dos seus lares, em um sábado, sol quente, e todos naturalmente enfrentando algum tipo de dificuldade, abrindo mão de trabalho, passando por situações, mas estávamos firme e forte. E o que nos dá prazer, o que nos alegra, a retribuição que nós temos é ver as pessoas felizes, né? E nós podemos ver lá, presenciar, né, as pessoas agradecendo e, enfim, pessoas emocionadas por serem beneficiadas. Mas, na verdade, os mais beneficiados somos nós. Os beneficiados não são aquelas pessoas que receberam uma cesta básica, uma roupa. Somos nós por termos esse privilégio de socorrer, de ajudar. Como disse Jesus, melhor coisa é dar do que receber. É assim, o sentimento de você poder fazer por alguém é algo inexplicável. Você se sente realizado, né? Feliz. E isso é muito gratificante. Olha o que diz Paulo também na carta aos Gálatas. Olha lá. É os Gálatas, meu pai? Carta aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 9. Paulo disse assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 10. Então, enquanto temos tempo ou oportunidade, façamos o bem a todos, independente, façamos o bem a todos. Aí, vírgula, mas principalmente aos domésticos da fé. Porque os domésticos da fé é aqueles que nós chamamos de família. Então, façamos o bem a todos. Como dizia minha avó, né? Fazer o bem sem olhar quem. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos da casa, sabe, abençoados? Aos domésticos da fé. E assim, quando nós nos disponibilizamos a fazer, Deus abre portas, Deus vai trazendo recursos. E engraçado é que quando os irmãos estavam lá, a gente distribuindo lá, outras pessoas também começaram a trazer coisas para doação. Olha que coisa, né? A gente foi ali doar e outras pessoas, vendo o exemplo, também pegaram coisas de seus lares e queriam também doar. E nosso objetivo, né, é sempre fazer mais, né? Quem sabe, espera em Deus que ano que vem seja muito melhor, Deus nos dando graça, força e saúde, e a gente poder, de fato, fazer um planejamento melhor nesse sentido de trabalho social. Ô irmão Elcio, mas isso aí tem o que a ver com o Evangelho? É o Evangelho na prática, né? O Evangelho no dia a dia. Era Cristo compartilhando o pão, porque não adianta a gente falar de boas novas, falar do reino, se a gente não for um canal, se nós não formos um canal de bênção na vida de quem precisa, né? Não adiantaria nada a gente colocar uma caixa de som lá em uma praça e começar a falar em línguas e orar pelo povo e tal, e chamar o povo a arrependimento, mas de fato não chegar ali na necessidade autêntica das pessoas. A questão da fé é um dom de Deus e cada um deve entender e viver aquilo que acredita. Façamos o bem a todos, disse Paulo, principalmente aos domésticos da fé. Semear, eu sempre falo isso para os irmãos, nós nos reunimos como igreja e naturalmente, por estarmos aglomerando pessoas, há um gastos, né? Nós pagamos aluguel, pagamos luz, todo esse contexto. E os irmãos sabem, eu sempre tenho falado, queridos, a gente pede um apoio para a gente manter essa estrutura, para reunir os irmãos, mas eu falo sempre, olha, se você vai fazer uma cooperação para pagar um aluguel, pagar uma internet, pagar uma energia, se você não está feliz, se você não quer fazer, não faça.
Não faça porque Deus ama quem faz com alegria. Usando o contexto que Paulo falou aos Coríntios, para socorrer os pobres, os necessitados. Deus ama quem semeia com amor e alegria, não por tristeza, não por necessidade. Então, eu tenho sempre batido nessa tecla que semear, ser generoso, não é ser generoso na congregação. Ah, você está falando de generosidade para as pessoas ofertarem. Não, a gente fala de generosidade na vida, que é independente de quatro paredes, é independente se você se reúne ou não, é independente se você está aqui me assistindo na rede social ou se está sentado em uma cadeira ali ouvindo uma palavra é, na reunião local. É independente. Então, abençoados, eu fico um pouco triste com muitas pessoas que receberam a palavra da graça e às vezes usa de desculpa, de justificativa. Ah, mas eu dei muito dinheiro no sistema religioso, eu investi muito no sistema religioso, então agora eu não ajudo mais nada, não faço mais nada. Bom, meus amados, é agora que nós devemos fazer por gratidão, é agora que nós devemos incentivar outros. O nosso objetivo é incentivar você a ser um semeador na vida de alguém, é você compartilhar do seu pão. A alma generosa prosperará. Eu tenho sempre essa base, esse princípio na minha vida. Quando eu semeio alguma coisa, eu tenho certeza. Eu particularmente, quando eu lembro de comprar uma peça de roupa para mim, não tem mais graça. Eu não, sinceramente, eu tô olhando aqui pro meu guarda-roupa, que tá até aberto aqui. Eu não me lembro de quando foi que eu comprei, assim, uma peça de roupa de loja. Por quê? Porque eu tô sempre semeando. E eu tô sempre recebendo, tô sempre colhendo. Agora mesmo eu recebi, os irmãos mandaram para doação e disseram: Ó, irmão Elcio, vai umas roupas aí para você. Tá nessa sacola aí, me deram lá. Para mim é roupas boas, roupas novas, as roupas de qualidade que o pessoal coloca também para a gente compartilhar, as pessoas separando roupas e enviando, mandando para mim. Ah, irmão Elcio, sabe o que é isso, irmão? É quando a gente semeia, a gente colhe. Isso em tudo na vida, estou dando apenas um exemplo. Então, você semeia amor, semeia paz, né? Semeia paz, sabe? Não enfrentar tudo de peito aberto, ou encarar tudo. Calma, calma, fique tranquilo. Semeia, Deus está no controle de todas as coisas e as coisas vão fluindo em nossas vidas, tá bom? Na carta aos Hebreus, capítulo 13, diz assim, carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo... vamos ler aqui no versículo 16. Versículo 16, diz assim: E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não esqueça da beneficência, da comunicação, sabe? Comunicação aqui é procurar saber do outro, do próximo, assistir o necessitado, sabe? É interagir, sabe? É ter essa comunhão, né? E isso é um tipo de sacrifício, entre aspas, que agrada também a Papai do Céu. Paulo também falando aos filipenses, cadê? Paulo falando aos filipenses, no capítulo 4, olha lá. Paulo falando sobre essa coisa de compartilhar, de generosidade. Filipenses capítulo 4, eu vou ler no versículo 10 em diante, que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, me alegrei no Senhor, finalmente por reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Eu não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Eu estou instruído, capacitado por Deus, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Vocês se preocuparam com a minha aflição, vocês se preocuparam comigo. 15.
E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no que diz respeito a dar e a receber, somente vocês. 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. 17. Não que eu procure dádiva, a bênção de vocês, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. 18. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, e estou cheio, depois que eu recebi da mão de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, de sacrifício agradável e aprazível a Deus. E no versículo 19, aquela famosa frase que o sistema religioso usa fora do contexto. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, de glória em glória. Então, como eu falei, o sistema religioso usa o versículo 13 e o versículo 19 descontextualizado para a igreja se empolgar, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma das nossas necessidades de glória em glória. Não, mas tem um contexto aí. A solicitude dos irmãos, a preocupação dos irmãos por Paulo, pela comunicação, pela situação do contexto ali. Então, o Deus que supre as nossas necessidades de glória em glória é quando nós também nos dispomos a semear. O Deus que supre as minhas necessidades, ele age suprindo as minhas necessidades quando ele vê que ao suprir as minhas necessidades, eu serei um anjo revestido de carne para suprir também as necessidades de outro. Deus supre as tuas necessidades quando ele vê que você, como um anjo revestido de carne, vai também estender a mão para outro, vai também levantar outro, vai também alegrar outro. Então esse Deus é fonte, ele vai sempre suprindo as nossas necessidades para que nós, sendo usados por ele, venhamos também suprir necessitados. Amém, meus amados? Ô glória! Então, meus amados, essa é a reflexão que eu quis trazer nessa noite. Ficamos por aqui. Vocês tenham um sábado maravilhoso. E amanhã eu espero vocês para a gente bater um papinho aqui. Pela manhã, uma mensagem maravilhosa. Eu acho que eu já deixei tudo prontinho já. Tá tudo organizado já. Amanhã uma mensagem maravilhosa. Pela manhã ao vivo, tá bom? A partir entre 10 e 10, 10 e 20, a gente entra ao vivo aqui pelo YouTube. Mensagem ao vivo na íntegra. Pela manhã. E no finalzinho da tarde, às 18 horas, a gente vem aqui para o nosso bate-papo. Amanhã é a penúltima reunião do ano. No dia 17 da manhã, a 8 dias, dia 17, é a nossa confraternização. A gente vai estar recebendo aí alguns irmãos, eu creio que alguns irmãos de Feira de Santana e até outros irmãos aqui de Salvador já entraram em contato comigo também, que querem nos conhecer e aí vão estar conosco no dia 17 de dezembro, né? Da manhã a 8. É a nossa última reunião do ano de 2023, tá bom? Final do ano a gente não vai reunir não, porque algumas pessoas viajam, querem passar com seus familiares, e diferente do sistema religioso que inventava para você passar na casa de Deus, nós sabemos que nós somos a casa de Deus, e como é final de ano, alguém possa viajar, pode querer estar com a família, a gente dá um tempinho aqui, né, e voltamos no primeiro domingo de janeiro de 2024, tá bom? Então amanhã, nossa penúltima reunião, e sábado e domingo que vem, dia 17, vamos fazer uma festa. Um cafezão da manhã com os irmãos e convidados. E louvor ao Criador. E uma palavra também que a gente vai dar lá na nossa reunião. Enfim, que nós venhamos viver como igreja em graça, igreja do Cristo ressuscitado, do Deus que é sobre tudo e sobre todos. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, gratidão por sua participação, pelo apoio de sempre, tá bom? Compartilha aí dessa mensagem, graça e paz, graça eterna. Obrigado vocês aí nos comentários. E eu vejo vocês comentando aí, eu fico aqui viajando, né? Como eu queria conhecer vocês pessoalmente. Alguns eu já tive o privilégio de conhecer, outros não, mas quando a gente anda no mesmo sentimento, no mesmo espírito, sabe? A gente consegue captar um pouco dessa comunhão, né? Mesmo virtualmente, mas a gente consegue captar um pouco dessa comunhão
e desse amor que é verdadeiro e não fingido, tá bom? Fui! Até amanhã, permitindo o Papai do Céu. Tchau, tchau. Graça e paz.